Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o famoso jejum intermitente. Essa prática que a maioria de vocês já faz, não sabe que faz, provavelmente não está fazendo da forma certa, mas hoje você vai aprender com certeza como começar a fazer o jejum intermitente de forma segura e eficiente. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é o que é o jejum intermitente. Jejum intermitente é simplesmente você ficar algum período sem comer. Então, à noite, quando você vai dormir, você já está praticando o jejum intermitente sem você saber. Mas qual é a diferença do jejum intermitente que você faz à noite e do jejum que você faz com intenção? É justamente a organização da sua janela de alimentação, que é aquele período que você vai ficar sem comer, ou seja, quantas horas você come e quantas horas você não come. Isso é o jejum intermitente. E é muito importante a gente lembrar que tão importante quanto fazer jejum intermitente é ter uma alimentação adequada. Eu recebo vários pacientes no consultório que falam: doutor, eu já pulo o café da manhã, mas mesmo assim eu não consigo emagrecer. E quando a gente vai fazer a revisão da alimentação dessa pessoa, ela quebra o jejum dela com pão francês, ou come muitos carboidratos, ou até mesmo come alimentos ultraprocessados. Então, dessa forma, você pega todo aquele período que você dedicou em fazer um jejum intermitente e aí, na primeira oportunidade, você já joga os benefícios ralo abaixo. Então é isso que você vai aprender aqui hoje. Como fazer o jejum de forma segura e de forma eficiente, ok? Por isso, eu vou falar para vocês quais são os benefícios do jejum. Bom, as pessoas que fazem jejum costumam contar maravilhas a respeito dessa prática. Ela vai ajudar você a melhorar a sua memória e a sua cognição, porque vai enxugar aquele monte de açúcar que está circulando pela sua cabeça e fazendo você pensar de uma forma mais anuviada, mais embaçada. Ele vai ajudar você a controlar o seu metabolismo, porque o jejum reduz os seus níveis de insulina, reduzindo os problemas que surgem a partir da resistência insulínica, que são diabetes, sobrepeso, obesidade, pressão alta. O jejum regula os níveis de leptina, que é aquele hormônio responsável pela nossa saciedade. Então é muito importante pessoas que têm compulsão alimentar fazerem jejum intermitente justamente para aumentar a percepção de saciedade. O jejum intermitente vai ativar um mecanismo no seu corpo que se chama autofagia. Então ele vai destruir aquilo que é velho e ruim, dando espaço para o seu corpo criar aquilo que é novo, aquilo que vai trazer saúde para o seu corpo. Matam aquelas células velhas e doentes e então surge espaço para o seu corpo colocar células novas ali naquele lugar. Além disso, o jejum ajuda muito com a perda de peso. Vários pacientes chegam no consultório querendo esse tipo de benefício do jejum e eles vão conseguir. E o jejum não faz você só perder peso, ele ajuda você a manter a perda de peso. Essa então é a estrelinha de ouro para o jejum, porque perder fácil peso a gente já consegue. Existem medicações que podem te ajudar, mas a longo prazo manter o seu peso de forma adequada com saúde, o jejum pode ser um excelente aliado para você. Então esses foram alguns dos benefícios do jejum que vocês vão sem dúvida perceber a partir do momento que vocês começarem a praticar de forma adequada e segura. Então vamos lá. Qual é o passo a passo que você precisa fazer para organizar um jejum intermitente de forma adequada e segura? Primeira coisa é você decidir qual é o período de jejum que você vai fazer. E quando eu falo de período, eu quero falar de dois momentos específicos. Primeiro, qual vai ser a refeição do dia que você não vai estar fazendo? É o café, é o almoço ou é o jantar? Não existe uma resposta certa para isso. A gente quer que o jejum se adeque à sua vida e não a sua vida ao jejum. Então pode ser que para você o momento mais fácil do dia seja pular o café da manhã, pode ser que seja o almoço, pode ser que seja o jantar.
Então você vai fazer um teste, vai perceber como o seu corpo reage, como o seu humor reage, pulando cada uma dessas refeições. Depois que você decidiu qual refeição, agora a gente vai começar com quantas horas de jejum você vai fazer. A primeira resposta disso é, primeiro, o jejum fisiológico, que é aquele de 12 horas, que significa que se o seu café da manhã foi às 7 horas da manhã, o seu jantar vai ser no máximo até às 19. Se o seu café da manhã foi às 8, o jantar vai ser no máximo até 20. Isso significa que durante 12 horas do seu dia você está se alimentando e durante 12 horas você está praticando o jejum intermitente. Então esse é o primeiro passo que você pode dar, é o mais fácil de ser dado e é aquele que você vai continuar para o resto da sua vida. Agora, se você deseja ter benefícios de uma forma mais intensa, resultados às vezes mais rápidos, a gente vai precisar fazer períodos de jejum um pouco maiores. E o mais famoso é o de 16/8. Significa que durante 16 horas você não vai comer e durante 8 horas do seu dia você vai comer. O que significa isso, doutor? Significa que o seu jantar vai ser 7 horas da noite e que você só vai almoçar às 11 horas da manhã. Dessa forma você ficou 16 horas sem comer e depois disso vai comer por 8 horas. E a única coisa que você precisou fazer foi pular o café da manhã. É o jejum pula café da manhã. Você também pode praticar jejuns mais prolongados. Até 20 e 24 horas de jejum são seguros, você não necessita muitas vezes do auxílio de profissionais da saúde para fazer isso. Agora, a partir de 24 horas já é muito importante que você busque um médico ou um nutricionista para te guiarem através desse tipo de prática. As proporções de hora você mesmo vai podendo evoluir. Você não precisa necessariamente começar com um jejum de 20 horas. Você pode começar com 12, a partir da semana que vem 13, na outra semana 14, na outra 15. Vai testando o seu corpo. É muito importante você gerar esse autoconhecimento em relação à sua saúde e sobre os efeitos do jejum na sua vida. E assim você vai se tornando o mestre da situação e não a situação te controlando. É muito importante que a gente decida o que pode comer durante o jejum. Talvez essa seja uma das perguntas mais feitas. Doutor, eu vou ficar sem tomar água, eu vou ficar sem comer absolutamente nada? A resposta é, jejum significa não comer nada. A maioria das vezes que a gente fala de jejum, a gente está falando de água apenas. Ou seja, você vai estar comendo nada e bebendo água. Mas a gente não precisa ser tão intenso no início da sua prática de jejum. A gente quer que você vá crescendo com o jejum, que ele não seja tão pesado, que ele não seja dificílimo para você fazer. Por isso, a gente pode flexibilizar com certeza. Os católicos agora estão fazendo o jejum que se chama quaresma. Eles às vezes escolhem apenas um alimento para eles deixarem de comer. Mas aqui a gente vai estar fazendo de uma forma um pouco diferente. Então, o que você pode comer durante o jejum? Água está liberado, café está liberado, o chá está liberado. Se você decidir fazer água saborizada com menta, hortelã, canela, com certeza está tudo liberado. Atenção, não pode ser nenhum tipo de água com adoçante ou água com açúcar. Café e chá com adoçante ou açúcar também não podem, tá ok? O adoçante, embora não tenha caloria nenhuma, funciona como um carboidrato no seu corpo, causa desbiose intestinal e uma sequência de problemas para a sua saúde, ok? Então, os líquidos estão liberados. Quais outros líquidos você pode consumir? O caldo de ossos, a gente chama de bone broth. O bone broth é um preparado que você, numa panela, coloca legumes, coloca carne e coloca o osso da carne também. E depois você vai separar apenas aquele caldo, sem nenhum tipo de alimento, legumes ou carne. Aquele caldo é um tipo de hidratante muito importante para seu período de jejum. Além disso, ele contém quase nada de calorias, muitas fibras de colágeno, um pouco de gorduras, então eles vão te ajudar sim
através desse caminho do jejum. Você pode preparar ele na sua casa, como você pode comprar ele pronto na internet também. É muito fácil, não é caro, vocês vão conseguir. E por fim, doutor, tô tentando fazer meu jejum, tô tentando ficar sem comer nada, mas a fome está apertando. O que eu posso fazer? Primeira coisa é você entender que fome, ela vem em ondas. A gente tem períodos que a gente está com fome e não dá 20 minutos aquela fome passa. Então, todas as vezes que você realmente tiver esse impulso, essa vontade de comer alguma coisa, vá até a sua cozinha e prepare um chá para você. Durante esse período de preparação e de tomar o chá, o café ou o caldo de ossos, é o período necessário para a sua fome passar. Então você vai conseguir surfar essa onda de fome de uma forma bem tranquila. E por fim, não teve jeito, precisei comer alguma coisa. Estou fazendo um jejum muito prolongado, às vezes a gente está fazendo 20, 24 horas de jejum. Você pode sim quebrar o seu jejum, tá? Como? Com alimentos específicos que eu vou te falar. Por quê? A gente até agora está tendo o jejum de alimentação, mas a gente pode continuar tendo o jejum metabólico, que é aquele jejum que o seu corpo simula quando você tem pouca quantidade de carboidrato durante a sua alimentação. Então, se você quiser comer um pudim de chia, você pode fazer. Prepara ele com água ou prepara ele com algum leite de vegetais. Esse pudim ele vai hidratar bastante e vai te dar bastante saciedade depois que você precisar comer alguma coisa. Doutor, além do pudim, tem alguma outra coisa que eu possa comer? Sim. Agora a gente pode preferir gorduras saudáveis. Então, azeite, o abacate, o coco, as nozes e as castanhas. Essas são formas, alimentos específicos que você pode comer durante o seu período de jejum, sem quebrar o chamado jejum metabólico. Você ainda vai ter vários benefícios decorrendo disso. Então, vocês perceberam como ficou fácil agora fazer jejum? Eu dei várias alternativas para vocês, para que não fique aquele medo que gera quando a gente prescreve jejum para algum paciente. Não precisa ter medo, você não vai passar fome, você está liberado para comer a hora que você quiser comer. Só que você vai ter uma lista de alimentos específicos para que você continue tendo benefícios com aquela prática de jejum. Entenderam? Próximo passo. O que comer após o jejum? Como quebrar o meu jejum? Essa pergunta é muito importante. Como eu falei no começo do vídeo, não adianta você ficar 20 horas fazendo jejum, baixando seus níveis de insulina, baixando seus níveis de leptina, aumentando seus níveis de hormônio de crescimento, aumentando os seus níveis de cortisol e adrenalina, para na hora que você for quebrar o jejum, você senta na mesa e come 5 pães franceses, ou um monte de arroz, ou um monte de batata, ou um monte de macarronada. Esses carboidratos, eles vão fazer um pico de insulina, vão subir a sua insulina lá para cima de novo. E aí você, ao invés de ficar tirando a energia do seu corpo da reserva, que é a gordurinha, você vai começar de novo a guardar a energia na gordura. Então é muito importante que quando você for quebrar o seu jejum, seja primeiro com alimentos de verdade, alimentos que a natureza te oferece. A gente já está aqui na Terra há muito tempo se adaptando a comer aquilo que a natureza dá para gente. A indústria alimentícia surgiu há 150 anos. A gente ainda não consegue processar esses alimentos que foram feitos pela indústria de uma forma que eles gerem saúde para a gente. Então a primeira regra na hora de quebrar o jejum é: vou comer comida de verdade. E aí você pode comer tudo o que a natureza te dá, tá? Todos os legumes, todas as frutas, carnes, ovos, todos esses alimentos são ideais para você. Agora, alimentos que são riquíssimos em carboidratos, que são ultraprocessados, processados, esses você deve tirar da sua vida de uma vez por todas. Ok? Ficou claro até agora essa forma de fazer jejum? Já está ficando bem mais fácil para todo mundo. E agora, qual a próxima etapa? Quais cuidados eu tenho que tomar? Isso é muito importante.
Se você nunca fez jejum na sua vida, você não sabe quais são as reações que seu corpo vai ter. Você pode ter tonturas, você pode ter fome, você às vezes pode ficar um pouco mais irritado, principalmente se você já tem dependências por alguns tipos de carboidratos. Então, durante esse período, o primeiro e o segundo jejum da sua vida, é legal que você separe um dia mais tranquilo, que você esteja em casa, para você entender como o seu corpo vai funcionar durante esse processo. Muitas vezes as pessoas têm medo de hipoglicemia, que é baixar o açúcar demais no sangue. Isso não vai acontecer. O nosso corpo tem capacidade de permanecer dias e dias e dias sem comer nada, você na floresta caçando alguma coisa, sem você ter nenhum pico de hipoglicemia. Existem vários outros hormônios que vão regular o seu açúcar do sangue. Então não são 20 horas de jejum que vão fazer você ter hipoglicemia. Mas aquela tonturinha que vocês chamam de hipoglicemia, ela se chama desidratação. Durante o período de jejum, a gente está metabolizando muitas outras substâncias do nosso corpo e a gente precisa jogar água para fora. E alguns minerais vão embora junto. Então, durante o jejum, tem que se hidratar muito, bastante água, às vezes água com sal integral. Já existem repositores de eletrólitos sem açúcar que você consegue comprar na internet e também ter como fazer uma hidratação adequada. Então, beba bastante água, beba bastante chá, pode tomar café durante o seu período de jejum. Toda vez que tiver essa tonturinha, se respeite e fique em casa. Evite atividades que necessitam de extrema atenção, como, por exemplo, pegar o seu carro, dirigir e ficar horas no trânsito, ou se você trabalha com algum tipo de atividade que requer muita concentração, controlador de voo, operador de máquinas, isso neste dia não vai ser interessante. Mas à medida que você for aprendendo como o seu corpo reage, criando estratégias de jejum para a sua saúde, isso já não vai ser um problema mais. Você vai poder fazer jejum mesmo trabalhando. E às vezes é mais fácil fazer jejum durante o seu período de trabalho do que nos finais de semana, você vai perceber isso. E por fim, quem não deve fazer jejum? Isso é muito importante. O jejum não é para todo mundo, o jejum é para a maioria das pessoas. Quem não pode fazer jejum? Primeiro, gestantes e pessoas que estão dando de mamar. Durante esse período, você está precisando de uma quantidade, de um aporte importante de nutrientes e de calorias. Se você decidiu fazer jejum durante o período de gestação e de lactação, busque a ajuda de um médico, não faça sozinho. Pessoas que já tiveram transtornos de alimentação e de desnutrição graves, então pessoas que tiveram anorexia, bulimia nervosa, pessoas que já tiveram históricos de desnutrição no passado, é importante que você consulte um médico, não faça jejum sem ajuda. Pessoas que fazem usos de medicamentos, principalmente, atenção, diabéticos. O jejum ele pode ser uma ferramenta excelente para você, mas você precisa buscar a ajuda do médico, porque se você toma remédios que vão abaixar o açúcar do seu sangue e ao mesmo tempo você faz jejuns prolongados, muitas horas, pode ser que você tenha hipoglicemia, baixo açúcar no sangue. E aí a hipoglicemia pode ser grave. Então você não deve fazer jejum sem a ajuda de um médico. Pessoas que têm problemas de pressão alta. Você também, às vezes, pode ficar desidratado demais, às vezes tem a sensação de um desmaio, de um pré-desmaio, porque você já desidratou e ainda por cima, às vezes, tomou aquele diurético que fez você urinar ainda mais. Então, vocês que tomam remédios, precisam de ajuda de um médico. Pessoas que têm azia, gastrite, não é legal que vocês estejam fazendo jejum sem ajuda. Pessoas que têm gota, que é o transtorno do ácido úrico no seu corpo, também precisam perguntar ao médico como está a sua condição e se o jejum é indicado para você naquele momento. Entenderam? Ficou claro como fazer o jejum? Agora, depois de todas essas informações que eu te dei, você já é capaz de programar o seu jejum intermitente de uma forma segura e eficiente.